Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 083. A gente vai falar sobre números nacionais, ou seja, visando o Brasil, nosso país, quais são as possibilidades de que um número exista em qualquer parte do nosso país. Essa é a ideia de um número nacional. O objetivo da aula de hoje, ou seja, para que eu pensei em passar essas informações para você, ou seja, que você vai ter mais informações sobre os tipos de números nacionais, óbvio, sobre isso, e quais são as características, quais são as possibilidades que existem, o que você pode contratar, o que vai te dar, vamos assim, certa questão de custos, benefícios, otimização de custos, auditoria de faturas. Essa é a visão que a gente tem por consequência de entender sobre os números nacionais, que é o que eu quero passar para você. Se essa é a sua primeira aula no projeto Gestor de Telecom, tem a temporada 1, essa é a temporada 2, que são conteúdos voltados para quem faz a gestão dos serviços de telecomunicações ou para quem faz sua própria gestão, toma conta da tua estrutura, por exemplo, e até para a pessoa física, que são temas de conteúdos fundamentais, ou seja, coisas básicas, coisas mais simples, coisas avançadas, auditoria de faturas, negociação de contratos, redução de custos, direito de consumidor, legislações, leis, saúde e bem-estar, que a gente sabe que existem a parte tecnológica, você pode ter algumas fobias e depende de outras doenças relacionadas e por aí vai. Então, são conteúdos nesse mundo do gestor de telecom. E você que já conhece sabe como é que é o fluxo do andamento, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer esclarecimento que você queira, pode mandar tua dúvida, teu comentário, que eu vou ter o prazer em te ajudar, tá bom? Vamos em frente. O que é um número nacional? De uma maneira didática, número nacional é todo aquele número que você digita em qualquer lugar do Brasil, sem saber necessariamente de onde ele é. É essa a parte principal, vamos dizer assim. Derrubou o paninho, não foi? Esse aqui é o título. Esse é o número nacional, ou seja, aquele que tem essa estrutura, essa composição. E o número nacional, na sua maioria, ele tem uma certa composição, ele pode ter algumas características, mas, a princípio, todo número nacional ele não tem DDD. Ou, em alguns outros cenários, ele tem, vamos assim, um número em todos os DDDs possíveis. Mas, por via de regra, existem essas duas possibilidades. Ou ele tem o mesmo número em todos os DDDs, ou ele não tem DDD. Exemplo, você liga para um 0800, um 0300, um 4000 e alguma coisa. São números nacionais, para você ter uma referência mais fácil, tá? E, normalmente, você não tem como identificar geograficamente de onde ele é. Você sabe que ele existe, sabe que existe um atendimento, mas você não sabe de onde parte aquele número, ou seja, é de qual cidade, aquela estrutura ali, onde está, você não vai conseguir saber na maioria das vezes. Praticamente 100% você não vai saber, a não ser que você busque a informação de alguma outra maneira, mas não por apenas saber o número daquela estrutura, daquela organização, você vai saber onde ela está. Então, entenda que número nacional tem essa estrutura básica. Porque entender sobre números nacionais pode reduzir custos. E aí, existem pessoas que acham que coisas simples podem não ser necessárias para reduzir custos. Eu acho que é exatamente o contrário. Quanto mais simples aquele processo, aquela coisa, ela pode ser muito mais útil ainda quando você pensa em reduzir custos. Que é como você apertar parafusos em uma estrutura. Quanto mais eu consigo apertar, melhor. Então, nesse contexto de números nacionais, no caso, não só de números nacionais, mas todos esses conteúdos que eu passo para você, todas essas informações, são por base na minha metodologia, que é a metodologia Reduza Custos Todo Mês. O foco é reduzir custos, otimizar despesas e tem dois pilares. O pilar de negociação, que é especificamente isso, otimizar despesas, e o pilar de gestão, que é você administrar os recursos, fazer o gerenciamento da operação, suporte, gestão de faturas e por aí vai. Então é dividido nesses dois pilares. E com a gente
quando a gente pensa, tá, número nacional, onde é que eu vou colocar isso? Tem a parte de negociação, porque você vai ver a viabilidade, valor financeiro, o que é que melhor para a empresa em termos de estrutura, gestão, e em termos de preço, de valor pago. Negociação, você tem que ter os dois aliados no meu raciocínio, porque não adianta você ter o preço mais barato e não funcionar. Sua empresa vai gastar um pouco a mais com toda certeza. Mas tem serviços que o mais barato é melhor? Sim. Só um instantinho que Tito tá querendo brincar. Deixa eu botar ele aqui. Vamos em frente, né? Então, questão de números nacionais, você entender isso, auxilia essa parte de custos. Só que é para a cabeça, né, Tito? Essa parte de custo nesse cenário que eu te falei. Entrando um pouco mais a fundo nisso. Quando você pensa em estruturas de empresa para você receber uma ligação ou para você fazer uma, o quanto isso é importante para a tua empresa? Existem estruturas que, não, eu posso perder algumas ligações, não tem tanto problema. É uma área, por exemplo, administrativa. Tudo bem. Mas se cada ligação recebida pode ser um cliente novo ou algo do tipo, ou você precisa fazer o atendimento a alguma demanda de algum cliente, isso vai ser mais importante para a estrutura da empresa. E aí você tem que ter uma estrutura melhor. Por exemplo, se você precisa de uma estrutura onde você atende clientes de todo o Brasil, aquele cliente que vai fazer a ligação para você, será que ele não vai ver como um benefício ter um número nacional? Ele vai dizer, caramba, eu vou conseguir falar aqui mais tranquilamente com a empresa. Lógico, existem vários tipos de números nacionais, mas é uma possibilidade. Ou, não, se eu escolher um tipo de número nacional vai ser mais caro para o cliente. Ou, meu cliente não se importa com a forma que ele vai falar comigo. Eu posso ter um número nacional de X maneira e eu consigo fazer essa estrutura funcionar. São exemplos. Ou você pode ter um número nacional, em vez de ser para receber as ligações, seja para efetuar, para você realizar as chamadas, realizar contatos. Tem as duas possibilidades. O importante é você entender a necessidade do projeto. Precisando, isso aqui de números nacionais pode te fazer de custos nesse cenário. Você tem uma estrutura hoje que gasta X, você pode ir para uma estrutura Y com números nacionais, que você vai reduzir custos, você vai gastar menos do que você tem hoje. Por exemplo, auditoria de cobranças. Quando você pensa em as pessoas da empresa fazem chamadas, fazem as ligações, ou você no seu telefone faz, a auditoria vai servir para esse número que eu disquei, a tarifa dele realmente é essa? Está correto? Por quê? Porque eu entendo de números nacionais, eu sei quais são as configurações de custos, de tarifas. Então isso me auxilia. E novos contratos. Você pensa aqui na parte de custos, lógico, perder uma chamada ou fazer, mas também na negociação. Eu vou buscar quais são as alternativas que eu tenho para a estrutura da empresa ter um melhor serviço com menor custo. Então você pode ter, por exemplo, a necessidade de um novo contrato ou é uma nova aquisição de um serviço da empresa, o que é que você consegue fazer? Por aí vai, existe uma infinidade de motivos. Se eu fosse passar aqui ia ser uma hora só dizendo essas possibilidades. O importante é você entender que ter esse conhecimento, ter essa informação, ou seja, saber de números nacionais, no meu ponto de vista, sim, você consegue reduzir custos e otimizar muito mais sua visão analítica para os projetos, para essa função de custos. As 3 categorias de números nacionais que a gente tem no Brasil, você pode contratar, por exemplo. Existem 3. A maioria das pessoas que você vai conversar, pode ser que eles não tenham essa visão diferente tão fácil, mas é importante que você saiba. O primeiro, que é o mais fácil de você ver, são os tridígitos ou 3 dígitos. Depende de como você queira chamar. De uma maneira simples, são aqueles números de emergência, números públicos, por exemplo, 190 da Polícia Militar e por aí vai. Então são números começando com 3 dígitos. E não apenas esses, existem dígitos que os 3 primeiros são iguais e mudam os 2 últimos, um último, para outros serviços, mas é considerado um tridígito. Normalmente esse tipo de ligação ela é gratuita para os serviços de telefonia móvel e telefonia fixa, mas é um tipo de número que você tem no Brasil
e que você não sabe fisicamente onde você está sendo atendido. É um número considerado nacional. O segundo tipo, ou seja, a segunda categoria, são os códigos não geográficos, ou CNG. Aí é uma estrutura mais robusta que a Anatel regulamentou e estrutura esse processo com números que têm um início, por exemplo, como 0800, 0300 e por aí vai. São números que você consegue fazer a contratação através de uma empresa de prestação de serviço que oferece essa contratação, que você consegue até escolher o número se não estiver já sendo utilizado e você faz esse uso. São esses códigos não geográficos, porque na prática você tem lá o código, mas não necessariamente a pessoa sabe onde é atendida. E aí você pode direcionar isso para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Por quê? É um código não geográfico. O terceiro número nacional é número único nacional, ou NUN. E aí, esse NUN, para você entender mais fácil, lembra aquelas empresas que você conversa e não ligue para o meu 4.000 e alguma coisa em qualquer cidade, qualquer capital? É isso. É um número único nacional. Ele tem uma estrutura, 4.000 e pouco, 3.000 e pouco, tem algumas variações, mas a função dele é que aquele número, o cliente, o consumidor dele, possa fazer uma ligação em qualquer lugar do território brasileiro para o mesmo número. Independente do DDD, ele faz esse tipo de chamada e sim, vai conseguir falar. E nesse cenário aqui, você não sabe necessariamente onde geograficamente os números estão. Você sabe que eles existem, mas não necessariamente onde eles estão estruturados. Por isso que é interessante você entender essas três categorias de números nacionais para ter uma possibilidade de negociação. Lógico que o tridígito só se você for mais na área governamental, área pública. E aqui, a área privada, você tem as outras duas opções. O que são tridígitos ou código de 3 dígitos? Código de 3 dígitos é, primeiro, um código que não é geograficamente definido, ou seja, você não sabe exatamente onde ele está, porém, existem estruturas que para você colocar e usar esse número na parte, vamos assim, na parte governamental, você precisa de autorizações, precisa solicitar, tem todo um processo. Exemplo, o 190, até onde eu tenho conhecimento, ele é em todas as unidades federativas do Brasil, usam 190 para a Polícia Militar. Já existem outros códigos que não necessariamente existem em todas as unidades federativas. Então isso aqui não é necessariamente obrigação que vai acontecer em todo o país. São possibilidades que existem de aplicações, mas que precisam, por exemplo, tem um código de prefeitura, mas a prefeitura precisa contratar esse tipo de serviço para ter esse atendimento e dentre outros serviços que existem, por exemplo, como o Disque Saúde do SUS, que aqui vai ter o número que eu não lembro de cabeça, mas que existem opções. Então, tridígitos servem para isso. Outra categoria de tridígito é, por exemplo, você vai ligar para a sua prestadora de telefonia móvel. O número de atendimento é 105 alguma coisa. Por exemplo, tem a parte de telefonia fixa, se não me engano, 103 alguma coisa. Um par de números, ou 105 e uma outra numeração. Isso serve para que existam os 3 dígitos e existe um complemento em alguns cenários para essa função de auxiliar as demandas onde a gente tem muito mais consumidores. Telefonia, a gente hoje, se não me engano, telefonia móvel, eu acho que a cada pessoa tem 2 telefones. É mais ou menos isso, a densidade, vamos dizer assim. Telefonia fixa não tanto, banda larga não tanto, mas telefonia móvel é um monte de número. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando para você entender para que serve o tridígito e como é que ele é utilizado. Normalmente é dessa maneira, em que o custo da ligação ele está para quem recebe, não para quem está fazendo aquele tipo de ligação, tá bom? Então, serviço de utilidade pública é o que a gente mais vê junto com serviços de emergência. Exemplo, o Disque SUS, ou seja, Disque Saúde é 136. Então, se você pegar seu telefone, discar 136, você vai falar com eles. 180, Delegacia da Mulher ou denúncia, se não me engano, contra agressões a mulheres, tem esse número.
190, 193, Polícia Militar, Bombeiros, e existem uma infinidade de códigos. Infinidade não, porque existe infinito. Tem diversos códigos. Dá para a gente ter essa possibilidade. E, por exemplo, telefonia fixa é 103 alguma coisa. Então, entenda como é que é esse fluxo e para que ele serve. Isso pode ser importante em alguma necessidade da empresa ou se você vê alguma cobrança para um código desse. Não deve haver cobrança para a gente como consumidor. Todas as ligações para esses números devem ser gratuitas. E uma observação, não sei se você utiliza VoIP ou não, mas se você tiver um serviço de VoIP, você não deve conseguir fazer esse tipo de chamada. Eles consideram como números especiais. Então você não vai ter essa possibilidade fazendo a ligação por um número VoIP, só para o serviço de telefonia fixa e telefonia móvel. Os 5 códigos não geográficos, ou CNG, ou número não geográfico, é aquele número que existe em que a gente não sabe exatamente onde ele está, ou seja, não é uma pessoa que vai atender, pessoa pode ser, tá? Mas não é uma pessoa assim, eu vou ligar para fulano. Normalmente você liga para um call center, para um atendimento, para uma estrutura de uma empresa. E aí sim, ela pode estar no norte, no sul, no leste, no oeste, até fora do Brasil. Não vai ter uma limitação, vamos dizer assim, geográfica de onde aquele número está, devido à própria estrutura desse número nacional. Então, quais são as opções que existem hoje? São 5. 0300, para você entender de uma maneira simples, é aquele número que inicia com 0300 e normalmente ele é tarifado para a gente que liga e para quem recebe. Então, dependendo da contratação, você vai ver essa possibilidade. Qualquer pessoa que liga vai ter uma cobrança. O 0303 é um número para as ações de telemarketing, mas ainda não está sendo tão utilizado hoje. Daqui a pouco provavelmente vai ter uma reforçada nesse tipo de contato, tipo de comunicação, mas eu acho que vai ter uma certa dificuldade de implementação por parte das empresas que fazem essas ações de telemarketing. Mas existe hoje essa estrutura que deve ser utilizada. Ou seja, qualquer estrutura que faz a venda por telefone deve utilizar um número 0303 para efetuar essas ligações. E, lógico, se ele puder receber também, vai ser bom porque a pessoa já vai entender que é o número de vendas. 0500 é um número para doações. Normalmente, ONGs ou alguma outra estrutura de empresa ou organização ou projeto, ele pode receber doações na tua estrutura de telefonia quando você faz a ligação e tem o custo da ligação, mais impostos e mais a doação. 0800 é aquela em que eu ou você, quando a gente liga para ele, a gente não paga. Mas quem tem o número 0800, ele paga uma tarifa para cada ligação recebida, para cada tempo de ligação que tem essa estrutura. Então, tem esse 0800 e o 0900, que hoje em dia está com a utilização suspensa, pelo menos enquanto eu estou fazendo esse vídeo, que ele serve para serviços de valor agregado. Exemplo, uma coisa que você tinha ou pode vir a ter, um disque amizade, alguma coisa de namoro, alguma coisa de games, de jogos. Então aqui você tem um custo da ligação mais o custo do serviço, por exemplo, nesse tipo de composição. E esses são os números estruturados como códigos não geográficos. Você pode ativar, escolher o número, tem as opções para que você use. Isso aqui foi, vamos dizer, a implementação mais, vamos dizer assim, inicial de códigos não geográficos que a Anatel permitiu, que tem essa composição de 5, vamos assim, categorias, 5 códigos possíveis de serem contratados. Se você quiser contratar qualquer um deles, fala com a prestadora de serviço de telefonia fixa ou até banda larga, que eles devem te passar essa possibilidade de como fazer a contratação, valores e por aí vai, tá bom? Números 0300. Atendimento com tarifa compartilhada. Qual é a função em si de um 0300? Quando ele foi criado, o objetivo dele, ou até o momento o objetivo, até onde eu compreendo, é que a pessoa vai ligar para um call center, para uma área de atendimento, e quem criou esse 0300, ou seja, a empresa que tem ele, ela não quer pagar toda a tarifa sozinha daquele custo de ligação, ela compartilha isso com o seu consumidor.
Então, você liga para esse número, você paga uma tarifa de uma chamada e quem tem o número, quando recebe sua ligação, também paga um certo valor. Só que esse valor que você paga, ele vai direto para a prestadora. Ele não vai para esse contratante, esse prestador de serviço, vamos dizer, que você está ligando. A tarifa vai para a prestadora. E aí é um cenário que, para a gente como consumidor, no meu raciocínio, não é algo rentável. Por quê? Quem liga, independente do plano que tenha, essa ligação para o 08300, ela vai ser tarifada fora do plano. Então vai ser um custo extra. Para quem está recebendo, ele não vai pagar o valor cheio. Mas você pode fazer uma negociação, dependendo, lógico, do porte da empresa e tudo mais, que você consegue boas tarifas. Mas também pode ser uma estratégia da empresa utilizar um 0300. Também tem benefícios. Você consegue fazer uma estrutura de atendimento mais otimizado. Se, por exemplo, 0300 for fora das capitais ou for em uma determinada região, você consegue fazer isso, mas é sempre bom ter cuidado, porque até onde eu vejo, algumas empresas que oferecem 0300, se você for buscar 0300, botar no Google alguma coisa do tipo, você vai ver muito mais reclamações de cobrança do que utilização do serviço ou falando daquela empresa ou algo do tipo. Normalmente as pessoas reclamam desse tipo de tarifa. Eu, pensando como gestor de telecom, uma empresa me disser, Kleber, eu quero colocar um 0300, eu vou dizer, calma, vamos estruturar esses raciocínios e analisar as composições. Então não veja apenas 0300, veja os outros códigos que existem, números nacionais, para você ter a melhor escolha. Para você, empresa referente a custos, lógico, precisa pensar nisso, e para o seu consumidor, para o seu cliente. O que é que vai deixar ele mais satisfeito e o que você consegue fazer de uma estrutura? Essa é a ideia, mas também não apaga o 0300, mas coloca ele no fluxo, se você quiser, um número para receber ou se comunicar com seus consumidores e clientes. E, lógico, se você for pensar em auditoria, alguém ligou para o 0300, saiba que vai vir além do plano contratado. Essa é a estrutura atual, que é dessa forma. E, lógico, você só vê a tarifa, se a tarifa está correta, se não está correta, mas todo 0300, ele normalmente vem a parte do plano que existe, seja um pré-pago, controle ou pós-pago. Ele vem sem ser como se fosse uma ligação local estruturada no plano, ele vem à parte. Então fica ciente disso. Lembrando, ele é um código não geográfico. Então se você for contratar, você vai buscar por isso. Eu quero contratar um código não geográfico. Quais são as opções? E aí o prestador de serviço vai passar para você. Tarifa única e fixa para quem faz, como eu te disse, esse dinheiro vai para a prestadora e o valor da chamada é direcionado e quem recebe, ou seja, a empresa que criou o número, que tem a estrutura, ele também vai pagar uma tarifa para essa ligação. Então, para você entender que esse custo não é apenas da gente que liga, mas também de quem recebe. É compartilhado esse tipo de contato, esse tipo de chamada. A resolução 388 da Anatel, se você quiser, Kleber, eu queria entender mais como é que funciona, quais são os detalhes, XYZ, ou tive uma cobrança, como é que eu consigo alguma justificativa? Existe essa resolução que você pode ler, mas que ela vai dar mais essas informações de como é esse tipo de estrutura, mas toda empresa que tem um número 0300, ele deve divulgar qual é o valor da tarifa, como é que deve ser feito esse contato, qual é a estrutura desse contato. Saiba que eles devem ter essa divulgação, mas nem sempre eu vejo um valor lá, é X reais. Ele diz que é o valor de uma tarifa local mais imposto, normalmente é isso que é informado, porque tarifa local por tarifa local, cada plano pode ter uma tarifa diferente e dependendo também da região. Existem essas divergências. E o formato dele, ou seja, como é que ele é composto? 0300, um conjunto de 3 números e depois mais 4 números. Essa é a composição de um 0300. Tá feliz, né? Posso gravar? Daqui a pouco você continua a cantoria, tá bom? Números 0303, que eles são utilizados para as ligações de telemarketing. Pelo menos hoje
Até o momento eu não recebi nenhuma ligação de 0303. E olha que eu recebo algumas ligações de telemarketing. Mas você deve ver isso com o passar do tempo. As empresas devem ter essa estrutura mais massificada para que a gente, como consumidor, como cliente ou como prospecto, pessoa que quer vender algo para a gente identifique muito mais rápido aquela ligação e saiba, até antes de atender, isso aqui é uma ligação de telemarketing. Eu, Kleber, normalmente, eu atendo as ligações, até mesmo sem saber. Mas sabendo, identificando, eu acho que em alguns cenários é bom você atender e ouvir, porque pode ser uma proposta que seja interessante. Vai que você não está vendo uma oportunidade e um vendedor que está fazendo contato com você consegue te passar algo. Então acho que é saudável esse tipo de processo. O que não é quando você diz que não quer e mesmo assim você fica recebendo ligações ou as pessoas de uma organização de telemarketing pegaram seu número de maneira indevida, e aí você tem a LGPD que deve nos proteger, e se isso acontecer você pode tomar algumas medidas de proteção. Então tem os dois cenários, mas pensando em número nacional, o 0303 ele deve ser cobrado, normalmente é para você que faz a ligação. A gente, consumidor que recebe, não vai pagar nada. Para quem faz a ligação, que é o call center, ele sim vai ter uma tarifa para fazer isso. E é um número de um código não geográfico. Então, se você for buscar, eu quero contratar, eu preciso contratar, é dessa forma que você vai fazer. Busca um código não geográfico para fazer esse tipo de contratação do serviço. O formato 0303, uma sequência de 3 dígitos, depois mais uma sequência de 4 dígitos. Então vai ser 0303, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. E você pode escolher os números, existem as opções, quando você vai fazer a contratação de serviço, você pode, lógico, você não vai escolher todos os números, porque é uma coisa aleatória, mas você pode fazer algumas consultas e tudo mais, ou com um prestador que você está lá analisando as informações, você pede para ele fazer algumas consultas e você escolhe um número mais amigável para a sua estrutura, se assim você quiser. Mas saiba que assim que é a estrutura de um 0300 que vai funcionar, que já está disponível na prática para todas as empresas que têm um call center, uma área de telemarketing, já podem fazer essa contratação. E a gente vai ver isso mais forte daqui a algum tempo. Números 0500 são ligações que a gente pode fazer como consumidor, como cliente de prestadora, para executar uma ação de doação, e aí de valor financeiro. A gente pode doar R$15, R$50, R$20. Existe a composição que essas ONGs ou essas empresas fazem para receber essa doação, e isso tudo tem que ser aprovado, organizado, tem toda uma questão, vamos assim, tributária também para analisar essas ações. Nesse tipo de contato, normalmente a gente como consumidor vai ter o custo de uma ligação local, mais impostos e mais a doação, isso fora o plano que a gente já tem, e para quem tem um número de 0500, ele vai receber aquela doação. É isso que deve acontecer como estrutura tarifária. E aí, lógico, aqui você vai ver um 0500 para uma ONG, para alguma coisa de doação, é meio que uma alternativa para quem quer fazer tipo vaquinha online, e dá para você fazer isso também, mas você pode fazer via 0500, pode fazer isso, até onde eu saiba não tem uma limitação, só tais empresas podem fazer. Não, lógico, não pode ser uma empresa que a função dela é receber dinheiro independente de qualquer coisa. Ela tem que ser uma ONG, uma organização normalmente voltada para não receita, não economia, e ela receba doações. E aí vai ser um fluxo direcionado para essa ação. Mas entenda que isso é um código não geográfico, então entra naquela estrutura da Anatel, que tem resolução, tem toda uma estrutura que a gente consegue consultar os números para adquirir um novo. E a gente, como consumidor, saber que 0500 ele sempre vai ser para uma doação. E lógico, entidades beneficentes, como eu te falei, as ONGs, elas têm essa estrutura, ou seja, os projetos, para ter essa função. Você deve ver pelo menos 1 a 2 vezes por ano algumas empresas que fazem esse tipo de ação de uma maneira nacional. Vai para a rede de televisão, rádio, TV, então todo tipo de comunicação. Mídia, então, na internet nem se fala. Então tem essas possibilidades que as ONGs utilizam. E esse custo normalmente é estabelecido pela Anatel em conjunto
mais a doação, que é como eu te disse, deve ser o custo normalmente de uma tarifa local, mais os impostos, que aí varia de cada região, e a doação. Normalmente é essa a composição que é feita. O formato do número, você vai ver 0,500, 3 números, depois 4. Normalmente o pessoal faz a composição em que o final do número ele termina com o valor doado. Ah, quero doar X, quero doar Y, ele já vai o valor, vamos dizer assim, tabelado com o valor que a pessoa escolheu. E existem opções que a pessoa pode dizer, ah, eu quero doar um valor além desse, eu quero doar um valor que não está na tabela. E aí você pode fazer isso através de um outro número, seja 0,500 ou um outro número diferente, que aí você vai falar com a pessoa e vai ter outro método de pagamento sem ser através da sua estrutura de telefone, seja fixo ou móvel. Então, 0,500 tem essa função de ligação para doação que você precisa entender dessa forma, seja você fazendo ou recebendo as chamadas. Números 0800, que é o atendimento gratuito para os clientes, para os consumidores. Então, quando a gente liga para um 0800, a gente espera não pagar nada. Normalmente a gente não recebe ligação do 0800, a gente só faz. E quem tem o 0800, ou seja, a empresa que disponibiliza isso para os consumidores, ele sabe que o consumidor não vai pagar nada e ele é que vai pagar toda a tarifa sobre aquele contato recebido. É isso que deve acontecer. Deixa eu gravar, Tito. É isso que deve acontecer para um 0800. Então, dá para a gente fazer isso com uma estrutura pequena? Kleber, eu tenho uma estrutura pequena, eu consigo criar um 0800? Consegue. Você vai avaliar custos, qual o tráfego de ligações que você recebe, avalia esse processo e você vai ter estruturas. Dá uma olhada nos prestadores de telefonia fixa e de VoIP, dá uma olhada nessas duas composições que vai ser mais fácil você ter noção de valores. E depende muito do seu consumidor também. Porque você pode precisar, em vez de ser um número nacional como um 0800, você tem outras opções também no mercado para fazer. Mas, focando em 0800, função principal, quem liga não tem custo, quem recebe paga toda a tarifa daquele contato. E pode ter uma tarifa diferente para fixo e uma tarifa para móvel. Então você tem essa composição e até, em alguns momentos, impedimentos. Ou seja, 0800, só pode ligar se você estiver em uma determinada região. Ou só pode ligar se você estiver ligando de um telefone fixo. Então tem que ter esse cuidado porque existe essa possibilidade de parâmetros, de, vamos dizer assim, permissões ou bloqueios para um número de 0800. A maioria hoje, você liga para um 0800 sem ter tanta preocupação, mas pode ter isso sim. E um 0800, ele é um código não geográfico que foi estruturado pela Anatel, todo aquele contexto de organização da agência para que esse número fosse disponibilizado para as empresas ofertarem para os seus consumidores, seus clientes. Então saiba que isso é tudo regulamentado, tem tudo, tudo no papel, tudo tem contrato. Gratuito para quem liga, pago para quem recebe. Então saiba que isso já existe. E você pode ter variação de consumo, XYZ, então existem várias composições. Sempre que você vê, aí pensando em auditoria, na fatura, é 0800, tem cobrança? Está errado. Pode contestar que com certeza você ganha. Mas, se você está recebendo aquela ligação, você sendo 0800, você também tem que olhar. Você recebeu ligação de fixo, recebeu ligação de móvel, qual foi a quantidade de tempo? É bom sempre ter essa avaliação também, que pode ser interessante você entender as formas que você tem de atendimento e qual o custo que você está tendo com a estrutura de 0800. E como eu te disse, a limitação que pode ter celular ou a região, isso pode impedir você receber algumas chamadas ou a gente como consumidor fazer a ligação. A empresa pode dizer 0800 para tal tipo de consumidor. E tal tipo de consumidor, seja onde ele tiver alguma coisa geográfica ou tipo de equipamento, se ele for telefone fixo ou móvel, ele pode dar um outro número para que a pessoa faça esse tipo de contato. Então, fica ciente nessas composições que é como hoje existe a estrutura de um 0800. E formato padronizado de todo código não geográfico. 0800, sendo esse, 3 dígitos, depois 4 dígitos. É assim que hoje é feito.
Se você quiser contratar, fala com uma empresa de telefonia fixa ou até de banda larga, que tem um serviço de VoIP, por exemplo, e você consegue fazer a contratação. Não tem muito mistério. Você consegue fazer até uma consulta, ver alguns números de exemplo para você fazer a utilização do serviço. E quando a gente como consumidor, a auditoria de fatura, a gente enxerga se a cobrança está correta ou indevida. Números 0900 são ligações para serviços de valor agregado ou serviços adicionais. Atualmente o 0900 ele está suspenso. Hoje ele não está funcionando em nenhuma prestadora. A Anatel colocou essa barreira, vamos dizer assim, mas que daqui a pouco deve ser liberado. É tipo um serviço de paquera, de chat, disque amizade, algo do tipo, que você liga, faz uma ligação, uma chamada telefônica, onde você vai pagar pela ligação e pelo serviço que está sendo utilizado. Normalmente é essa a composição. Pode ser utilizado para games, para essas outras opções também. O importante é você entender, se alguém fez essa ligação, saiba que vai ter esse custo, e receber você não vai ter. É mais quem contratar esse serviço para oferecer. Mas você não vai receber uma ligação de 0900. Normalmente ele é só feito para que a pessoa ligue para ele e entre, vamos assim, naquela atividade daquele serviço. Normalmente é isso que acontece. E ele é um código não geográfico, tem estrutura, regulamentação, tudo bem organizado pela Anatel. Como eu te disse, SVA, Serviço de Valor Agregado, ou VAS, que dá na mesma coisa, que são serviços de valor adicionado. Então, qualquer serviço a mais, além de telefonia ou de dados, por exemplo, quando você pensa em ligações, você vai fazer uma chamada, se for algo que tem um serviço relacionado, é bom você ficar de olho que pode ser uma cobrança a mais. Mas para isso acontecer, tem que ser o número de 0900. O custo da ligação mais o serviço e o formato é 0900, 3 dígitos, 4 dígitos. Essa é a composição de um número de 0900 que tem essas premissas para utilização. E, como eu te disse, né? Sempre é bom reforçar que está temporariamente suspenso. Então, se você pensa em 0900, dá uma olhada na Anatel, busca lá a informação se já está ativo novamente. Mas, nesse momento, você não tem essa utilização hoje pelas prestadoras e pelas empresas. Os NUN, números únicos nacionais. Pensando em 4.000 e alguma coisa, 3.000 e alguma coisa, são números que iniciam com isso, ou seja, o prefixo. E aí, esses NUN, números únicos nacionais, também são quase códigos não geográficos, só que, diferente dos códigos não geográficos, aqui você tem uma estrutura diferente. Você tem como sendo um número local, só que ele não é um número local, ele é um número nacional. E aí, a diferença entre eles é porque tem esse início, então na prática você não consegue ter uma exatidão se aquele é um número nacional ou não, mas a composição dele, sim. Só para você entender. Imagine que a empresa hoje tem um número lá fixo da organização e recebe diversas ligações. Você pode estruturar para receber essas chamadas de outra maneira. Você pode ter o serviço de telefonia fixa normal ou, por exemplo, o serviço de telefonia via VoIP ou SIP. Você tem essas duas possibilidades, que pode ser numa estrutura de cabos, estrutura digital. Você tem opções. Se você quiser todos os detalhes de números locais, dá uma olhada na aula de número local que vai ser mais fácil. Pensando em número nacional, nessa estrutura aqui, você tem uma composição um pouco diferente. O número DID ou VoIP é quando você quer esse tipo de serviço que vá pela internet, tanto para fazer quanto receber chamadas. Quando você pensa em telefonia fixa, que é o STFC, você tem o NUN, ou seja, é a mesma coisa, mas a forma que você vai buscar nas prestadoras é um pouco diferente. O número DID pode ser um número local também, mas busque, eu quero um número nacional. A gente, como consumidor, quando a gente vai ligar, não precisa saber nada disso. Você vai apenas digitar 4.000 e alguma coisa e vai fazer a ligação. Simples assim. Quando você vai receber, ou seja, você vai ter aquela chamada entrando na sua organização, independente de onde a pessoa esteja, ela vai ligar. O deslocamento dessa ligação de onde ele está até o seu call center, ou seja, até onde você recebe as chamadas, você vai ter uma tarifa nesse circuito para você receber a chamada.
E aí o seu call center atende normalmente. Qual é a vantagem comparada aos números de códigos nacionais, até o 0800 ou o 0300? É que uma parte quem vai pagar a chamada é o seu consumidor, seu cliente, e outra parte é você. É muito parecido com o 0300, só que 4.000 e alguma coisa, esses números nacionais, a vantagem é que ele está dentro da composição do plano do teu consumidor, a maioria das vezes. Uma tarifa local. Então, se alguém tem um plano ilimitado, tem um plano com X minutos para ligações para telefones fixos, ligando para cá, vai consumir desses minutos. Então, vai ser melhor, no meu ponto de vista, do que um 0300 e pode ser mais barato para você do que um 0800. E que na prática você vai atender da mesma maneira. Então, você pode ter essas duas opções. Por isso que algumas organizações elas têm 0800 para um tipo de chamada e 4.000 e alguma coisa ou 3.000 e alguma coisa para outro tipo de chamada. Porque ele vai ter a composição que for mais barata para ele, mais eficiente. E não vai deixar de dar uma estrutura de atendimento para o consumidor. Essa é a ideia. E a gente como consumidor, ou seja, analisando fatura ou algo do tipo, aqui, esse tipo de chamada eu sei que está dentro do meu plano. Não preciso me preocupar se alguém vai fazer esse tipo de chamada. Deve ser normal. Se a tarifa é extra, vai ter tarifa extra. Se a tarifa está dentro do plano, vai ser dentro do plano. Não vai ser nada fora do habitual. Então isso é importante a gente ficar ciente, tanto de um lado quando a gente faz, quanto do outro quando a gente recebe, tendo uma estrutura desse tipo de numeração. E muita gente pergunta, tem DDD, não tem DDD? Kleber, como é que é isso? E é simples. Lógico que tem DDD. Mas, Kleber, é um número nacional, não deveria. Mas qual é a estratégia? Qual é o fluxo? E aí também, qual é a dificuldade? Imagine que um número, vou dar um chute aqui, tá? 4004-0001. Não sei se existe, não sei de quem é, estou dando um exemplo. Para esse número ser um número nacional, eu tenho que registrar ele como empresa, prestadora de telecom, em todos os DDDs, todos os 27, Distrito Federal e os 26 estados. Por quê? Feito isso, ele vai ser um número em toda a nacionalidade. Então, qualquer DDD, quem discar para ele, vai ser para o número que eu cadastrei. E essa ligação de onde a pessoa está é que vem para o meu call center. Essa é a estrutura de número nacional, é assim que ele funciona. Então, tem DDD? Tem. E ao mesmo tempo você não precisa se preocupar com o consumidor, porque qualquer DDD ele vai estar registrado e vai fazer essa direção da ligação. Esse é o fluxo que acontece. Então a gente sempre vai pagar uma tarifa local e quem está recebendo a ligação vai pagar uma tarifa que pode ser normalmente fixa. Aí você pode, dependendo da prestadora, tá? Pode variar de telefone fixo ou de telefone celular, mas deve ser uma tarifa única para o volume de ligações que você recebe. É sempre bom negociar. Mas existem essas duas composições que você pode estar fazendo, no caso recebendo ou fazendo. Mas números nacionais, 4.000 e alguma coisa, 3.000 e alguma coisa, tem essa composição, que para mim é um número nacional que a gente pode utilizar também nas empresas. E aí sim, tem um volume muito maior de números perante os outros códigos nacionais, até onde eu tenha conhecimento. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre números nacionais. O meu objetivo foi te passar essas informações para você conhecer os tipos de números nacionais que existem, as categorias que a gente viu lá, tridígito, códigos não geográficos, números nacionais, o que você pode contratar, eu te passei isso individualmente, o que pode cada um fazer, como é que é a estrutura, e para você fazer a questão de ver na fatura, a utilização, ou seja, a auditoria de fatura, para você analisar, tanto do lado da gente como executor da ligação, ou seja, a gente fazendo as ligações ou auditando a fatura, e do outro lado, a gente contratando o serviço, o que é que isso vai interferir, como é que vai ser, como é que é a estrutura. Esses pontos, no meu ponto de vista, ajudam muito a gente a ter a visão de custos, que a empresa pode precisar dessa estrutura e a gente tem que avaliar todas as opções possíveis para a gente ter o menor custo com o melhor serviço. Lógico, não necessariamente o menor custo vai ser o melhor serviço e a gente tem que sempre avaliar essas composições, tá bom? Qualquer dúvida, fico à tua disposição. Aula 083, números nacionais. Ei, rapaz! Vem devagar? Tito estava mordendo o fio da internet, para ver se pode. Abraço!
Fui. Pode fazer isso não, rapaz.